bairro onde moro é Guaianazes. É um mundo de luzes e cores. Luzes de alegria e cores de amizade. Há ruas asfaltadas e há ruas sem asfalto. É lajeado. Dá pra ver de perto, dá pra ver as estrelas. Dá pra ver a lua que reflete em minha vila. Meu bairro é poesia, de crianças em euforia. É um canto onde vivo em descanso. Nele existe um lar, onde vivo a morar. Esse foi um poema de Sandra Cristina Zitico, em seu livro Meu Bairro, Minha Poesia, uma homenagem a Guaianazes, um dos poucos livros que documenta e conta as histórias do bairro. Ela escreve sobre o surgimento do bairro, dos movimentos sociais, dos depoimentos pessoais, contos e causos que despertaram na autora uma sensação de pertencimento ao bairro. Sandra Cristina talvez não saiba, mas ela tem muito em comum com os personagens deste documentário. Pessoas que, assim como ela, saíram de suas casas e encontraram em Guaianazes um lugar para chamar de lar. Fala pra mim de novo, o seu nome? Adeline Basley, Adeline, onde você nasceu? Haiti. Meu nome é Eleni Martins da Silva, Você é natural de? Córrego Novo, Minas Gerais. Meu nome é Regina Aparecida Martins da Costa da Silva. Fala um pouquinho de onde você veio. Olha, meus avós vieram da Itália, consequentemente meu pai junto. E aí fui registrada no Rio de Janeiro, né? E depois vim para São Paulo. Meu nome é Osei Domuel. Onde você nasceu? Eu nasci na Nigéria. Guaianazes é um bairro da zona leste de São Paulo. Seu nome vem de uma tribo indígena que habitou essa terra. Os Guaianás eram nômades, porém eles não foram e nem serão os únicos a passar por aquelas terras. Assim como o Brasil, São Paulo é historicamente formado por povos que vieram de todos os cantos do país e do mundo. Em Guaianazes não é diferente. Na verdade, o bairro é um exemplo dessa mistura. Passando pelos europeus invasores, escravos africanos, retirantes nordestinos e exilados da Sul-América, Haiti e países de diáspora africana, a nação Guaianazes é formada pela diversidade de povos. Na intenção de resgatar as memórias do bairro, nasce o CPDOC Guaianás, também conhecido como Centro de Pesquisas Documentais de Guaianazes, uma entidade independente composta por trabalhadoras e trabalhadores ligados a movimentos sociais e culturais. Eu sou a Renata Eleutério, eu sou cientista social, sou aqui pesquisadora do CPDOC. Ireudo Alves, sou do CPDOC Guaianazes, professor de História da rede estadual. E a gente tem, digamos assim, a intencionalidade de contar, né, de salvaguardar a história dos trabalhadores aqui da região, de Guaianazes, Lajeado, cidade de Tiradentes e São Mateus, né? Quem foram os índios Guaianazes? Eu acho que assim, um dos trabalhos que a gente está fazendo aqui, do Canto CPDOC, é tentar entender os elementos dessa história. Eu acho que tem um movimento nosso de tentar identificar que histórias são essas que são narradas. Então, falando assim um pouco do que a gente faz. Então, os índios Guaianazes. Você tem algumas teorias a respeito deles. Então a gente não parte de uma verdade dizendo ele é isso, esses foram os índios Guaianazes. Mas a gente está levantando materiais e identificando, essa é uma história possível, essa é outra história possível, essa é outra história possível. Então a história que ela é, como dizer assim, oficiosa, né? Em todos os documentos que a gente encontra do bairro de Guaianazes, boa parte das pesquisas, é que os índios Guaianazes eram relacionados aos índios daqui, do ABC, que eram os Tupinambá. Índio Tibiriçá, essa família toda. Que eles são dentro de um grupo linguístico que estaria relacionado aos Guarani, que era o grupo linguístico do Tupi. Os Tibiriçá, Piquerobe e Caiobi. Então, é como se eles são os grandes chefes das famílias que foram relacionados aos grupos Guaianazes. Essa é uma versão. Nós podemos começar conhecendo a história da diarista Eleni Martins. Ela é a nossa personagem migrante. Nascida em Córrego Novo, Minas Gerais,
ela veio para São Paulo em busca de emprego. Sua trajetória inclui muitas idas e vindas, mas Guaianazes é onde se encontra seu lar atual. E como que era a sua terra natal? Era uma cidade pequena, poucos habitantes, e emprego não tinha. Porque a gente morava lá na roça, onde minha avó, onde eu nasci, que era no interiorzão, bem mesmo no meio do mato, interiorzão mesmo. Aí de lá a gente mudou para uma cidadezinha. Aí dessa cidade a gente foi pro meio do mato mesmo, que o meu pai trabalhava numa companhia chamada CAF, que mexia com um negócio de carvão. Aí a gente morou nessa casa lá, mais ou menos uns 8 meses. Aí essa companhia mandou ele para outro lugar e a gente mudou para outra casa. Aí depois que ele saiu dessa companhia, ele foi trabalhar na roça. Aí depois ele voltou para essa companhia de novo, para CAF, que foi a última casa onde a gente morou, que foi quando a minha mãe faleceu. Era numa cidade chamada Baixa Verde, lá em Minas também. Aí depois que minha mãe morreu, meu pai ficou com a gente mais ou menos um ano. Acho que não foi nem um ano, não. Aí ele endoidou o cabeção e foi embora, sumiu no meio do mundo. Aí a gente ficou jogado pra lá e pra cá, nas casas dos outros. Mas nas casas de parentes? Não, eu fiquei nas casas dos outros mesmo, de gente desconhecida. Cada dia eu tava numa casa. Aí, quando o povo não queria mais eu lá, eles me mandavam embora, aí eu ia pra outra casa. É considerado migrante a pessoa que se desloca de um lugar para morar em outro, isso dentro do mesmo país. No caso da Eleni, ela vai migrando de casa em casa, em busca de um lugar para findar sua jornada. Aí eu fui para Belo Horizonte, me endoidei, fui para Belo Horizonte. Aí trabalhei numa casa lá mais ou menos uns 3 anos. Aí eu queria estudar e a mulher não queria, né? Porque ela tinha uma bebê pequena e ela precisava de uma pessoa que ficasse direto lá com ela. Aí eu saí da casa dela e fui para uma outra casa. Como você chegou aqui em São Paulo? Eu vim por uma agência de emprego, de doméstica. Lá em Belo Horizonte? Isso. Tinha a agência lá, né, que era a sede, e eles tinham uma filial aqui. Aí eu vim de lá para essa agência daqui. Eu fiquei 15 dias na agência, dormindo, comendo lá, até eu arrumar um trabalho, um emprego. Aí eu arrumei a primeira casa. Aí eu fiquei 2 meses nessa casa, aí não deu certo, aí eu voltei para a agência de novo e arrumei outra casa. Aí nessa outra casa eu fiquei também um mês e pouco, não deu certo, voltei de novo para a agência. Aí na terceira casa que eu fui trabalhar pela agência, eu fiquei 3 anos. Certo. Aí foi quando eu vim para Guaianazes. Todo imigrante é migrante, mas nem todo migrante é imigrante. Recebe o título de cidadão imigrante aquele que se desloca de um país para o outro para buscar emprego ou moradia. É o caso da nossa personagem Adeline Basilé. Vinda do Haiti, passou por muitas cidades brasileiras até chegar em São Paulo, onde faz residência em Guaianazes. Como que era morar no Haiti? Bom, depois eu não tenho mãe, não tenho pai, sozinho. Depois de estar casado de novo, vou fazer 2 crianças. Agora tem um que tem 21, que está lá, Chile. Tem um que tem 15 anos, está lá, República Dominicana, com o pai. Em 2010, um terrível terremoto atingiu o território haitiano, forçando os residentes do país a saírem de suas casas em direção a países que pudessem lhes oferecer acolhida. Segundo dados da Polícia Federal, cerca de 72 mil haitianos adentraram o território brasileiro entre 2010 e 2015. Neste mesmo período, alguns haitianos continuaram migrando em busca de um lugar para chamar de lar, resultando em um total arredondado de 60 mil haitianos que ficaram aqui. Quando que você veio para cá, para o Brasil? Em 2015? 2015. 2015? Vem depois do avião lá, Haiti, depois fazer escala, Brasília, depois Brasília, Cuiabá, Mato Grosso. Aí você morou lá em Cuiabá, Mato Grosso, fazer 1 ano e 9 meses lá. Sim. Depois deixar Cuiabá, Mato Grosso, porque o Brasil vai ficar muito ruim para mim. Argentina. Depois da Argentina, passar 8 meses na Argentina. Depois voltar ao Brasil de novo. Aí você já veio direto para São Paulo? Para São Paulo, não. Depois você vem para o Brasil, não vem direto para São Paulo, Santa Catarina.
Santa Catarina, passou um ano em Santa Catarina, depois entrar aqui, Guaianazes. O nosso personagem, Oseidon Will, veio refugiado da Nigéria para o Brasil, após sofrer ataques e ameaças em seu país natal. Eu nasci na cidade de Umuahia. Por que você se mudou de lá? Por causa da situação do meu país, tem esse problema que nós tínhamos desde 2009, que começaram esse grupo de terroristas que começou a destruir as coisas, destruir o país, matando pessoas na população. Então, na época, eu terminei minha faculdade, trabalhava como modelo e ator mesmo. Tem uma loja onde que eu vendo peça do celular. Tem família também. Mas eu vejo o lugar que eles juntaram fazer denúncia no polícia. Depois, alguns meses, eles me atacaram. Assim, eles me atacaram, matando meu filho e minha esposa. Eu fugi da cidade para outra cidade, mas lá eu não senti essa confiança. Eu escondi por meses até eu sair do meu país. Em 2002, um grupo de terroristas surge na cidade de Maiduguri, capital do estado de Borno, na Nigéria. O grupo se denomina Boko Haram, fundado por Mohammed Yusuf, e tem como objetivo combater os princípios da educação ocidental no país e construir uma república islâmica. Para isso, o grupo realiza diversas atividades terroristas, incluindo atentados com homens-bomba e sequestro de mulheres para vendê-las como escravas sexuais. Quando eu saí do meu país, eu não sabia nada de Brasil, na verdade, somente do futebol, do jogador do futebol e seleção do Brasil. Chegaram aqui sem conhecer ninguém, sem saber nada, nem língua também que eu falo. Não. Eu cheguei aqui e comecei a aprender. Você saiu da Nigéria direto do Brasil? Direto daqui do Brasil. Você veio direto para cá, para São Paulo? Eu cheguei no Guarulhos pelo aeroporto. Então, chegando no Guarulhos, ficaram alguns tempos no centro, morava na igreja, dentro da igreja. Eu morava na igreja por 3 meses. Lá, eu fiquei lá e arrumar uma empresa onde que eu trabalhei. Trabalhava um mês, saí, a empresa me mandou embora. Porque eu não sou pessoa que vai ficar quieta quando eu ouvir coisas que não está fazendo bem. Eu reclamar pelo jeito que nós tratamos como estrangeiros. Ele me mandou embora. Eu com meu amigo, que dois de nós faz pergunta, por que nós tratamos assim? Depois dessa empresa eu consegui um pouco de dinheiro e vir aqui no Guaianazes, eu moro desde 2014. No Brasil, o termo retirante é comumente relacionado a pessoas que saíram do Nordeste fugindo da seca e da miséria. Mas os retirantes também podem ser pessoas que foram expulsas de casa por conta de sua orientação sexual, escolhas políticas ou religião. É comum também associar a pessoas que sofriam ameaças e violências em suas casas e se viram forçadas a sair, como é o caso da nossa personagem Regina Martins. Filha de pai italiano e mãe brasileira, ela cresceu no Rio de Janeiro e depois se mudou para a comunidade do Jardim Brasil, zona norte de São Paulo. Após diversos eventos em sua vida, ela fugiu e achou um lar em Guaianazes. Você lembra de como que era no Rio de Janeiro, sua infância no Rio de Janeiro? Olha, eu fiquei lá até os 6 anos e meio, 7 anos, então eu tenho um pouco de recordação desse tempo, porque eu fiz a escola aqui mesmo em São Paulo. Então eu me lembro que a gente morava em Nova Friburgo e muito frio, muito ruim, muita pobreza. Aí, consequentemente da pobreza, meu pai começou a beber, então aí ele se tornou agressivo, batia muito a minha mãe. E minha mãe resolveu vir para São Paulo, que era mais perto dos parentes dela. E depois, por um tempo a gente viveu aqui em São Paulo e foi assim, uma infância ruim, uma juventude ruim. Então eu me casei com 15 anos para poder fugir de toda aquela pobreza, toda aquela bebedeira, toda aquela violência. Assim como o refugiado, o retirante vivencia em sua casa uma sensação de medo pela vida e assim
se vê forçado a abandonar tudo e sair em busca de outro lugar para morar. Porque meu pai, ele é mecânico e funileiro, né? Era, porque ele faleceu. E por conta disso, ele ganhava um bom dinheiro. A gente chegou a ter uma boa vida, mas aí perdemos tudo por conta da bebida, muita mulher, sabe? Carros do ano meu pai tinha e mesmo assim ele perdia. E ele descontava na minha mãe. Então ele batia nela, e então dentro de casa tinha violência. Não batia na gente, mas batia nela. E a gente tinha que, às vezes, socorrer ela. Então era ruim, porque a gente tinha que bater no pai para socorrer a mãe. Aí eu me casei com uns 15 anos para fugir de lá. E meu marido no começo era muito bom, mas aí, como ele era negro, e meu pai, imagine, italiano, olho azul, racista, preconceituoso, homofóbico, tudo que você pode imaginar tinha numa pessoa. E ele odiava ele, por ser negro. Aí meu pai falou pra mim, eu preferia que você tivesse casado com um bandido, com um assassino, menos com um negro. Foi muito pesado. Aí eu saí de casa, com 15 anos ele me jogou, na verdade ele me jogou pra fora. Ele te expulsou? Me expulsou. E nesse tempo que ele me expulsou, meu marido estava servindo no exército no interior. E eu fiquei dormindo na rua por 3 dias. Como eu tinha uma amiga, que era muito minha amiga, eu ia na casa dela quando a mulher dela saía. Eu tinha 15 anos e ela tinha 17. Então quando a mulher saía, eu ia lá para tomar banho, comer alguma coisa e depois eu ficava na rua o dia todo. Aí quando foi num final de semana, que ele chegou, que eu fiquei 3 dias, ele chegou no sábado, foi me procurar e ela falou assim, ele falou, não tá mais aqui. Aí ele sabia que eu tinha essa minha amiga, foi na casa dela, e ela falou, ela fica numa pracinha ali, perto do mercado. Ele falou, ela estava sentada lá. E aí ele falou, vamos, vou dar baixa lá e a gente vai morar junto. Aí alugou um quarto, deu baixa no exército, sabe? Foi muito rápido, assim, para de 3 dias a gente estava morando na aclimação. Na aclimação? É. Como que foi pra você mudar pra aclimação? Ai, horrível. Horrível. Bom porque ele era muito bom pra mim, e aí fiquei grávida, tinha minha filha, né? Aí da aclimação, como você veio parar aqui em Goiânia? Ou você parou em algum outro lugar? Não, da aclimação a gente voltou pro Jardim Brasil, porque ele viu que eu tava muito triste, aí ele falou, vamos voltar pro Jardim Brasil, perto dos seus pais, vamos alugar lá, você vê ele. Só que eu não queria ver meu pai, porque ele não queria ver minha filha também. Então eu falei, não, vamos pro Jardim Brasil. Aí a gente foi pro Jardim Brasil, ficamos morando lá por um tempo. Só que aí meu pai queria se aproximar de mim, né? E, consequentemente, a gente começou a conversar e ele teve contato com meu marido. Meu marido, para agradar ele, por ser negro e saber do preconceito, ele começou a sair mais com meu pai. Mas aí eu falei assim, eu vou tentar, né, conversar com meu pai. E meu marido, por tentar ajudar ele, meu pai, como bebia, começou a beber com meu pai, socialmente. Só que socialmente já virou uma coisa rotineira. E o rotineiro se tornou um alcoólatra. E de se tornar um alcoólatra, ele começou a me bater como a minha mãe apanhava. Então, a primeira surra eu suportei. A segunda surra eu suportei. A terceira surra eu suportei. Aí, na quarta surra, eu já tinha mais um filho. Ele estava com 2 meses. Aí ele me deu uma surra e quebrou minha perna. Aí eu falei, agora acabou. Aí eu esperei ele sair de casa, eu pagava aluguel e eu trabalhava. Então eu peguei, vendi todas as coisas que tinha na minha casa, e peguei a roupa dele, deixei numa sacola e falei pra dona da casa, quando ele chegar você entrega pra ele. Meu pai, né, tava nesse processo todo comigo, e eu, nossa, como que ele te bate? Aquelas coisas todas, só que ele também fazia a mesma coisa com a minha mãe, né, então era um reflexo. E aí eu falei, eu vou embora. E ele falou assim, então vai pra Guaianazes, sua tia mora pra lá e vamos pra lá. Só que ele quis vir comigo. E eu pensei, meu Deus, vou morar com meu pai de novo, com meus filhos. Mas eu tava precisando daquilo, porque eu tinha que deixar minhas crianças com alguém pra trabalhar, né. Aí eu falei, então vamos. Meu pai, por exemplo, ele chega aqui nos meados dos anos 68, por aí. E ele fala muito que ele vinha pra Guaianazes porque era perto do trem. Então, tipo assim, a moradia, ela é tratada às vezes como um privilégio pro trabalhador. Ele tem que tentar se virar com o que ele pode. Não é dado pra ele. Ele tem que conseguir com base de luta mesmo, né? É vendendo as economias, é economizando. É ele que vai ter que, ele e ela que vai ter que construir esse espaço de convivência familiar e de moradia. Então vai morar onde dá primeiro, porque essa luta pela casa, pela moradia, isso vai dar uma certa noção de pertencimento
ao lugar. Mesmo sendo esse lugar que tem que morar aqui, tentar fazer alguma coisa aqui e voltar para poder trabalhar. Essa noção de pertencimento que o professor Ireudo fala é muito importante para criar vínculos com a comunidade onde vivemos. E daí, fazer trabalhos de comunicação e jornalismo comunitário que podem ajudar a desconstruir estereótipos que as quebradas carregam. A jornalista e também educadora Elaine Tavares concorda com esse pensamento. Ela defende que comunidade é esse lugar onde se vive com outras pessoas e finca raízes, cultivando pensamentos de melhoria para se viver nesse lugar e daí então criar essa sensação de pertencer a algum lugar. O meu nome é Elaine Tavares, eu sou jornalista, trabalho aqui no Instituto de Estudos Latino-Americanos da UFSC. O que acontece? Aqui existem pessoas que vivem e existem pessoas que moram. Existem pessoas que moram ali, que não se sentem pertencentes àquele lugar. E existem pessoas que vivem ali e que fazem de tudo para aquele lugar ser melhor. E aquele é o meu lugar de vivência. Então tem que ser o meu lugar de pertencimento. Então essa diferença é radical. Então se eu consigo, a partir da comunicação comunitária, e não só, mas a partir do trabalho comunitário, estabelecer essa relação de pertencimento com as pessoas, então eu consigo tornar aquela comunidade uma comunidade de verdade, entendeu? E por ela lutar. Então esse sentimento de pertencimento, para mim, é a primeira coisa que tem que ter no meio comunitário. Quando tu cria um jornal, ou tu cria uma rádio, tu cria uma TV popular, ou tu cria um site de uma determinada comunidade, a primeira coisa que tu tem que trabalhar é o sentimento de pertencimento, onde aqui tu vive. Aqui tu ama, aqui tu chora, aqui tu ri, aqui é teu lugar. Então isso para mim é fundamental. Sem isso, tu não tem comunidade. E cria essa sociabilidade porque a pessoa que vem de fora, dependendo, né, do grupo étnico e tal, ela percebe que tem algum tipo de mobilidade aqui, né? Tem algum tipo de mobilidade. Não é só do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Foge um pouco dessa lógica, apesar de ser estigmatizado, principalmente pela mídia e tudo mais, como aqui fosse um grande lugar de dormitório de trabalhadores, reserva de trabalho. E as pessoas aqui se encontram, se acham. Tem também um fluxo interno aqui também que é bem interessante, apesar de não ser tão divulgado, né? A questão é uma questão de classe. Quando tu fala na cidade, aonde que é o violento? É só onde é o pobre. Tu não tem violência na beira-mar. Só que tem. Tu não tem droga na beira-mar. Só que tem. Mas tu não vê. É porque é preciso criar nas pessoas esse sentimento de medo do pobre. E é isso que a mídia faz. A mídia trabalha com a pedagogia do medo. E a pedagogia do medo é o medo contra o pobre. O pobre é o mal. Então, por isso que quando tu cria um veículo comunitário numa comunidade empobrecida, uma das coisas mais importantes que tu tem que fazer é justamente trazer o que aquela comunidade tem de belo, que não vai sair nunca no jornal. A mídia comercial é o braço armado do capital. Então ela sempre vai estar trabalhando com essa lógica. É onde que nós, na comunicação comunitária, nós temos que desmontar isso. Então você acha que o jornalismo comunitário, a mídia comunitária, ela pode realmente aproximar essas comunidades? Como que ela faria como que ela executaria essa ação? Antes das redes sociais, essas mídias elas tinham um papel mais, vou te dizer assim, um pouquinho mais fortes. Porque como tu não tinha celular, WhatsApp, parará, essas mídias tinham um papel, né? Então elas definitivamente aproximavam as pessoas, aproximavam os movimentos e tal. Como hoje em dia, por exemplo, tu tem a rádio comunitária, que tem um alcance de 1 quilômetro só, né? Que é pequeno. Mas ela também está na internet, ela se espalha, né? Então ela deixa de ser um veículo só daquele lugar. Mas assim, nas comunidades onde as pessoas têm acesso a essas mídias sociais, é mais difícil hoje em dia fazer esse tipo de trabalho, eu acho. Mas eu sempre digo isso, Igor, a comunicação comunitária, ela é só resistência. Tu não pode romantizar, tu não pode superestimar, porque ela tem um papel muito limitado. Porque assim, a mídia comunitária, ela só tem sentido se tem uma luta caminhando junto com ela. Então, é por isso que eu digo, a mídia comunitária, ela não diz respeito a toda a comunidade. Ela diz respeito a uma comunidade que está caminhando. Se eu fosse perguntar se Guaianazes é um lugar acolhedor,
Você diria que Guaianazes é um lugar acolhedor? Eu não conheço o que significa. Acolhedor é que recebe bem, que abraça as pessoas. É, assim. Porque tem muito amiga. Tem muito amigo aqui? Tem muito. Eu acho que o aluguel aqui é mais barato, né? Vista de outros bairros é mais barato. E aqui é um lugar onde as pessoas, quando vêm do tipo Nordeste, eles vêm mais pra cá porque aqui tem muito nordestino, eles se sentem tipo aqui em casa, né? E você acha que te receberam bem aqui? Ora! Foi bem recebido? Foi. Tive bons vizinhos e tenho até hoje, graças a Deus. Fiz algumas amizades boas, né? E eu acho que sim. Guaianazes, pra mim, foi o recomeço de tudo, né? Então, o Guaianazes, ele me acolheu, mas ele foi um lugar acolhedor há muitos anos atrás. De você chegar e conseguir construir a sua vida aqui, sabe, ter suas coisas aqui e ter vizinhos, que eu tenho vizinhos muito bons. Infelizmente, Guaianazes está num lugar muito violento, por conta de muitas pessoas virem pra cá. Não vou falar, eu não gostaria que elas viessem, mas vieram. Mas eu também vim de outro lugar. Então, as pessoas descobriram Guaianazes. Sobre Guaianazes ser acolhedora, não, né? Eu acho que Guaianazes é uma experiência de movimentos de luta, que é esse movimento, essa experiência de organização. Então, você sabe que você tá ali, e quem tá ali, é pobre fudido. Então, meio que você quase que se reconhece. Guaianazes acaba sendo um lugar acolhedor, mas ele tem dificuldades como qualquer outro lugar. Seja na estrutura, na moradia, no saneamento básico, no índice de desenvolvimento humano, nas suas desigualdades. Guaianazes tem esse lugar, é periferia. Né? Periferia, o negócio é diferente. Mas periferia quebrada também tem suas potências. E aí, até a dificuldade faz com que os moradores se juntem de alguma forma. Tem que se juntar, mano, senão o negócio fica louco. Se junta no movimento social, se junta pra jogar bola, se junta na igreja. Se junta, dá um jeito de se juntar. Mas que a vida aqui é dura pra cacete, mano. Nosso povo sofre pra caralho. Então, o Estado, o governo, ele não é acolhedor com a gente. Ou a gente se vira, ou a gente se lasca. O negócio é por aí. Por isso que eu acho que nesse sofrimento diário, cotidiano, as pessoas vão se acolhendo, né? Você se sentiu abraçado? Sim. A primeira lugar que eu morava, dona de casa é uma mulher muito boa. Ela não caminha trabalhar, não caminha tratar com estrangeiro. As filhas também. Na verdade, aqui no Guaianazes, alguns que têm preconceito, mas a maioria é bem acolhida. Hoje, com uma população que vai para mais de 260 mil pessoas, segundo o último censo em 2010, Guaianazes comporta causas de migração, imigração, retiro e refúgio de pessoas que saíram ou foram forçadas a sair de suas casas em busca de uma vida melhor, um lugar onde possam recomeçar. E é aí que encontram essa comunidade, que apesar de todos os seus problemas, contém pessoas que estão dedicadas a garantir uma sensação de pertencimento aos que migram, pois assim que chegamos na estação e terminal de ônibus em Guaianazes, nos deparamos com uma arte de recepção. Nas paredes, Nômade e Todione, 2 artistas do bairro, grafitaram Terra Cosmopolita, composta pela diáspora e toda a América Latina. Bolivianos, nigerianos, haitianos, imigrantes não são só italianos. Resgate suas raízes e fortaleça suas memórias. Bem-vindos a Guaianazes. Um Lugar para Chamar de Lar é um documentário em áudio como parte do trabalho de conclusão de curso para aquisição de título de bacharel em jornalismo pela Universidade Cruzeiro do Sul. Pautas, entrevistas, narração, Igor Del Carmo. Edição e sonoplastia, Isabela Oliveira. Orientação, professor Dr. Nivaldo Ferraz. Coordenação do curso de jornalismo, professor Dr. Antônio Lúcio Rodrigues Assis.
São Paulo, novembro de 2019. No, I'm not a writer. Okay.